Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ronaldo, estamos aí em mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre ligação covalente ou molecular, como também é chamada. Esse tipo de ligação ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber elétrons. Esse tipo de ligação, um dos primeiros químicos a se destacar no estudo desse tipo de ligação foi Gilbert Lewis. Ele propôs que os átomos se ligariam pelo compartilhamento de pares eletrônicos da camada de valência, ou seja, da sua última camada, correto? Vamos aí, no decorrer da aula, resolvendo alguns exercícios para melhor compreensão aí desse assunto, correto? Normalmente, quando a gente vai fazer o estudo da ligação covalente, a gente costuma seguir aí 3 passos, né? A gente costuma fazer a distribuição eletrônica, seguindo a teoria do octeto, ou seguindo aí o diagrama de Linus-Pauling. A gente faz a representação também aí pelo esquema de Lewis. Só que hoje a gente vai procurar ser mais objetivo, correto? Então, vamos aí para a resolução. O nosso primeiro exemplo aí fala o seguinte: escreva a fórmula eletrônica da água H2O e da água oxigenada H2O2. Correto? Bom, temos que perceber o seguinte também, pessoal. Na ligação covalente, sempre ocorre a ligação de os ametais, né, no caso, ou não metais, não metal com não metal, hidrogênio com não metal e o hidrogênio com ele mesmo, né? Então veja que aqui nós temos a ligação de hidrogênio com oxigênio. A representação ela é importante nesse tipo de ligação. Vamos colocar aí, no caso, o oxigênio, né, no centro. No caso aqui da representação da água, vamos colocar o oxigênio no centro. O oxigênio, sabemos que ele ele pertence aí ao grupo 16, não, ou à família 6A, então ele conta com 6 elétrons aí em sua camada de valência. Vamos colocar a representação aí desses 6 elétrons com x aí no caso. Percebam que aqui existem 2 elétrons, né, um na direita e outro na esquerda, que estão aí sozinhos no caso. Como a molécula consta aí da água de 2 átomos de hidrogênio, o elemento oxigênio pertencente à família 6A, para ele alcançar a estabilidade, de acordo aí com a teoria do octeto, ele deve ter 8 elétrons aí na sua camada de valência, correto? Para isso ele vai efetuar aí uma ligação com o hidrogênio. Vamos ter um hidrogênio aqui compartilhando o elétron aqui na direita e outro hidrogênio compartilhando o elétron aqui também na esquerda. A representação disso se dá através aí da formação de pares eletrônicos, né? Temos aqui a formação de um par eletrônico e temos aqui a representação de um outro par eletrônico. Essa representação chama-se a fórmula eletrônica, correto? Onde a gente demonstra aí todos os elétrons envolvidos na ligação covalente, o compartilhamento de elétrons aí pelos átomos envolvidos no caso desta ligação aí da água aí em questão. A outra que nós vamos representar aí é a água oxigenada, a fórmula da água oxigenada H2O2. Consequentemente, aí vamos ter que usar 2 átomos de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio, correto? Os átomos de oxigênio ficarão ao centro, no caso, né, 2 átomos de oxigênio, o oxigênio aí com os seus 6 elétrons, vamos representar aqui com xinhos, né, 6 elétrons aqui, e 6 elétrons aqui também para este átomo de oxigênio. Vamos ter a formação aqui de um par eletrônico de oxigênio com oxigênio, um compartilhamento aqui dos não metais, aí no caso o oxigênio com oxigênio. Esses elétrons livres que ficam aqui, vamos ter a entrada aqui de um hidrogênio para cada lado, compartilhando aqui também. O hidrogênio, com exceção dos outros elementos, ele se estabiliza com 2 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele só precisa completar a camada K para ele alcançar estabilidade eletrônica aí no caso. Então vamos analisar individualmente cada hidrogênio contendo aqui 2 elétrons agora pelo compartilhamento, cada oxigênio com 6, compartilhando mais um aqui com o hidrogênio 7 e com mais um aqui do outro oxigênio alcança aí
a estabilidade. Isso acontecendo também para os outros elementos, correto? Então, um exercício bem simples para a gente compreender um pouquinho mais a ligação covalente, correto? Vamos para uma segunda situação agora. Bom, esse exemplo agora, este outro exercício, caiu em um vestibular da FUVEST e diz o seguinte: considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. A primeira questão aí diz o seguinte: com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Bem, pessoal, a gente deve saber que para fazer ligação covalente, o elemento ele deve ser não metal com não metal. A ligação deve ocorrer entre não metal com não metal, hidrogênio com não metal ou hidrogênio com hidrogênio. No caso aqui do cloro, ele é um não metal. A possibilidade dele se ligar com hidrogênio existe, porque o hidrogênio liga-se com não metais. Com carbono, existe a possibilidade do cloro se ligar? Com certeza. O carbono, ele está ali na família 4A, no grupo 14, pertence também aos não metais, então é possível a ligação de cloro com carbono. Já o sódio é um elemento metálico, né? Então esse não é o tipo de ligação que vamos ter aí no caso covalente. Esta é uma ligação que não é possível se efetuar, pelo sódio ser um metal. E o cálcio, idem, pelo fato do cálcio pertencer à família 2A, ou grupo 2, ele ser um metal. Correto? Então, a possibilidade de ligação é somente do hidrogênio com o cloro e com o carbono com o cloro. Correto? Então, a questão pede o seguinte também: qual a fórmula eletrônica de um dos dois compostos covalentes formados, né? Então, já que o cloro ele pode se ligar com o hidrogênio, vamos fazer essa representação. No caso, o hidrogênio, ele pertence aí à família 1A, ele tem um elétron só na sua camada de valência, ele pode e deve e precisa fazer um compartilhamento para ele atingir a estabilidade, e o cloro, pertencente aí ao grupo 17 ou a família 7A, tem 7 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele precisa de mais um elétron para ele alcançar 8 e adquirir a estabilidade. Esta aí seria a fórmula eletrônica, no caso, da ligação entre o hidrogênio com o cloro, formando o composto de fórmula molecular HCl, que nós conhecemos muito bem por ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, um ácido aí muito importante. Correto? Temos um exercício aqui da VUNESP que diz o seguinte: fósforo e cloro têm respectivamente 5 e 7 elétrons na camada de valência. Escreva a fórmula de Lewis do tricloreto de fósforo, qual o tipo de ligação formada, né? Então vamos escrever aí a fórmula de Lewis para o tricloreto de fósforo, ou seja, 3 cloros para um átomo de fósforo. O exercício está fornecendo, ele está dizendo que o átomo de fósforo, ele, é claro que o fósforo ele está localizado aí no grupo 15 ou na família 5A, então ele terá 5 elétrons na sua última camada. A representação para o fósforo, de acordo aí com o esquema de Lewis, a gente procura representar assim, né? Esses elétrons aqui formando tipo um triângulo aqui, e em cada elétron livre desse do fósforo vai entrar aí, no caso, o elemento cloro aí no caso, né? E o cloro, e como sabemos, ele está lá na família 7A, então, ou seja, ele tem 7 elétrons na sua última camada, ele vai precisar aí formar um par eletrônico com o cloro, consequentemente teremos aí 3 pares eletrônicos, porque serão 3 átomos de cloro formando esta ligação aí com o fósforo, para o fósforo alcançar a estabilidade, correto? Então, repetimos esta ligação aqui 3 vezes, a fim do átomo de fósforo alcançar a estabilidade. E temos aí a representação, né, a fórmula eletrônica, aí no caso do tricloreto de fósforo. Esta é a nossa representação para esse tipo de ligação aí entre o fósforo e o cloro. E a pergunta B diz o seguinte: qual é o tipo de ligação formada, né? Então, já sabemos aí que o fósforo é um não metal, o cloro também é um não metal, e esse tipo de ligação
vai ser a ligação covalente, que é o nosso assunto da aula de hoje. Correto, pessoal? Bom, vamos para o último exemplo agora, para a última situação, para a gente deixar aí bem evidenciado essa ligação covalente na aula de hoje, correto? É um exercício aí, um exercício que caiu no vestibular da Unicamp, São Paulo. Observe as seguintes fórmulas eletrônicas, fórmulas de Lewis, né, no caso, né? Fórmula eletrônica aí, evidente. Temos aí a ligação do carbono com 4 átomos de hidrogênio. Esta aqui é a representação do metano, né? Então este é o metano. Temos aqui o NH3, que é a amônia. Temos a representação aí da molécula da água, e temos a molécula aí do ácido fluorídrico, no caso. Bom, aí o exercício continua. Consulte a classificação periódica e escreva fórmulas eletrônicas das seguintes moléculas formadas pelos seguintes elementos. Bom, fósforo e hidrogênio. Positivo? Essa ligação é possível, né? Fósforo, um não metal, hidrogênio, é possível de fazer ligação covalente. Então vamos fazer a representação. No caso do fósforo, o fósforo já vimos agora há pouco que ele pertence aí, no caso, ao grupo 15, né, a família 5A. Vamos representar é claro que ele possui 5 elétrons na sua camada de valência, e nós representamos desta maneira, né? 3 elétrons livres aqui prontos para fazer aí ligação covalente, e nesse caso vai fazer ligação covalente com o hidrogênio. Cada hidrogênio entrará neste elétron livre, promovendo aí a formação de 3 pares eletrônicos, 3 átomos de hidrogênio, formando 3 pares eletrônicos com o elemento fósforo, né? E produzindo aí este composto de fórmula eletrônica pH3, correto? Fórmula molecular pH3. Bom, a outra ligação aí é do enxofre com o hidrogênio. Bom, o enxofre está lá na mesma família do oxigênio, né? A ligação é como a gente fizesse a ligação aí do oxigênio com o hidrogênio, no caso da água. É uma representação bem parecida, só que agora com o enxofre. 6 elétrons também, então vamos colocar aqui os 6 elétrons para o enxofre. A configuração é bem parecida com a do oxigênio, né? 6 elétrons na última camada, na camada de valência. Em cada elétron livre aqui nós vamos ter a entrada de um hidrogênio para formar aí par eletrônico, ou seja, para estabilizar esta molécula, que será o H2S, ou ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico aí tem esta representação no caso desta ligação entre um enxofre e 2 hidrogênios, correto? A última representação agora vai ser do carbono com o flúor. O carbono, gente, como na molécula aqui do metano, que a gente pode observar, ele forma aí um desenho representando tipo uma cruz, né? Parecendo aí com uma cruz a disposição desses elétrons, desses 4 elétrons aí no caso que o carbono possui. Então nós vamos fazer novamente essa representação como o exercício já forneceu uma ideia para nós. 4 elétrons aqui da camada de valência, numa representação em um formato de cruz, e é claro que em cada elétron livre desse aqui vai entrar um flúor. O flúor, como sabemos, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Vamos representar esses 7 elétrons aqui para formar um par eletrônico aqui com o carbono. Justamente entrará outro flúor aqui nesta posição para efetuar mais um par eletrônico aqui com o carbono, e a mesma coisa acontecerá mais 2 vezes com a finalidade aqui da estabilidade molecular deste composto, né? O flúor aqui fazendo mais uma ligação, mais um par eletrônico aqui com o carbono, totalizando aí a estabilidade para esses 5 átomos envolvidos aí nesta ligação. Correto? No caso aí temos a formação do tetrafluoreto de carbono. Positivo, pessoal? Bom, hoje nesse momento aí, hoje a gente tratou da ligação covalente. Espero que ajude, né, a compreensão desse conteúdo aí pelos nossos alunos. O professor Ronaldo agradece, Química Ensinada também. Deixem os comentários se tiverem alguma dúvida, e a gente agradece desde já. Aquele abraço, fiquem todos com Deus, e lembre-se,
estudar nunca é demais. Aquele abraço, até a próxima.